aqui. Muito boa noite. Mais uma vez um evento, um webinar aqui da Associação Nacional de Advogadas e Advogados de Direito Digital. Eu agradeço aqui ao Gustavo D'Amico, a Andresa Sobreira, a Maria Santos e a todos os participantes aqui presentes que estão aqui prestigiando para a gente ter esse debate aqui, esse colóquio aqui sobre sucessão digital. Espero que seja bem proveitoso. Se depois vocês tiverem sugestões de outras temáticas, ou até mesmo dessa temática em outros contextos, é só escrever no LinkedIn da NAD, né? Ou escrever para a gente nos comitês ou para os diretores de forma particular, para a gente poder analisar aí as possibilidades, tá bom, pessoal? Por ordem aí, eu vou começar passando a palavra para a nossa diretora Andresa Sobreira, que vai falar um pouquinho aí da parte legislativa, né, Andresa? A palavra está contigo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marcelo, Gustavo, Maria e os demais colegas. Eu vou compartilhar aqui, por gentileza, se tu puder me dar o acesso aqui. Deixa só eu ver. O que aparece aí para vocês, por gentileza? Não te escuto, Marcelo, tá com áudio fechado. Está aparecendo a capinha, sucessão digital, administradora de empresa, falando seu currículo. Perfeito. Não, na verdade é só... Ficou melhor assim? Tá. É só uma abertura. Eu vou passar aqui. E eu queria abrir esse painel dizendo que é uma alegria a gente poder estudar tantos temas diversos, né, no direito digital. Tem uma infinidade aí, o Advocacia 4.0 é o comitê ideal para a gente poder estudar esses caminhos aí que o direito digital propicia aí para a gente, né? E dizer que no final, provavelmente aí nos próximos dias, esse conteúdo, esse painel vai se transformar em um artigo que a gente vai, com muita alegria, compartilhar com os colegas. O Gustavo é o responsável aí pela ressurreição digital. Na verdade, o Marcelo trouxe ele aí, ele é membro efetivo da ANAD, tá, pessoal? Para quem não sabe. E a ideia do Marcelo de trazer ele, um especialista aí na temática, e os demais curiosos como eu, aceitando aí esse desafio, até para a gente se inteirar, porque, querendo ou não, no exercício da advocacia, a gente sabe que a gente lida com inventário, a gente lida com outros cenários que permeiam também esse universo. A gente já fez também painéis aqui na ANADES falando da questão do acervo digital na parte de jogos, né, que é uma indústria hoje que veicula aí uma fortuna. Os NFTs, enfim, tem bastante coisa aí para a gente debater aí. E pela pesquisa até aqui, o que eu posso dizer para vocês é que o Marcelo vai falar melhor ali na frente, mas a minha parte aí é a parte introdutória, legislativa, e me atrevi aí também a colocar a parte conceitual aí, como se fosse um glossário, né, para que a gente chegue lá na frente e entenda aí algumas coisas, mas eu não vou me alongar muito aqui na parte legislativa, até porque a maioria aqui é advogado e conhece talvez melhor que eu. Eu vou falar só um pouquinho aqui do que pode, né, ser considerado talvez um bem digital, e aí não de forma exaustiva, porque a gente sabe que toda hora surge alguma coisa, enfim, é uma área de estudo constante e a gente não pode nunca afirmar 100% que vai ser daqui para frente dessa forma, tá? Então, aqui é uma pesquisa com base no que a gente tem visto até aqui. Então, a Constituição tem a previsão já, né, no seu artigo 5º ali, o direito de herança, a gente tem no Código Civil que os direitos da personalidade se iniciam com a vida, né, ali no artigo 6º, e cessa com a morte da pessoa natural,
E aí é onde entra para a gente a questão da sucessão digital, da ressurreição digital, enfim. Essa questão da sucessão ou da herança, enfim, a gente pode afirmar que é a pessoa que vai assumir, seja ela administrar, gerir, ficar responsável, enfim, por aquele acervo digital, aqueles bens digitais, ou de forma judicial, se tiver aí um inventário judicial, ou de acordo com os desejos do falecido, ou às vezes em vida houve uma, vamos dizer, uma programação de tudo isso, né? Havia esse desejo, e aí a gente vê que o histórico no Brasil é algo debatido, talvez de forma mais recente, mas fora a gente já tem grandes ícones aí públicos, né, figuras públicas que a gente sabe que lida com isso até hoje, né? Então, os bens digitais, a gente pode afirmar que podem ser blogs, podem ser fotos, músicas, livros, e-mails, arquivos em nuvem, criptomoedas, bitcoins, milhas aéreas, tudo que envolve algo, vamos dizer, que no direito a gente tem os bens tangíveis e intangíveis. Então, a gente pode considerar que, em tese, seria algo intangível, mas não na essência da palavra. Pode ser que haja, de fato, algo que seja tangível, mas praticamente os bens digitais, eles são bens intangíveis, né? Por exemplo, a gente falando na ideia de um NFT, de uma bolsa da Louis Vuitton exclusiva em NFT. Ou seja, nunca, Andresa, vou pegar aquela bolsa, não vai ser algo tangível para mim. Vai ser algo intangível que eu sei que só eu detenho aquela bolsa da Louis Vuitton exclusivamente em NFT. Então, os bens digitais são inúmeros e a gente aqui não pode colocar de forma exaustiva isso aqui, porque se a gente parar para pensar, de fato, tem coisas que a gente ainda não estudou, talvez com tanta profundidade como deveria, né? Os bens digitais, eles podem ter um valor meramente afetivos ou ainda econômicos, né? O que envolve uma sucessão, uma herança digital, enfim, coisas do tipo. Desde privacidade, segurança, honra, dignidade, a reputação, o direito de som, o direito de imagem, direitos autorais, a tributação desses bens, dentre outros aspectos que a gente vai ver aí a seguir, tá? Uma dica de filme que eu achei muito interessante é o filme Caminhos da Memória, que eu não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo. É como se fosse um tribunal que, quando eles querem saber se a pessoa é culpada ou inocente, o Ministério Público, é como se fosse o Ministério Público, ele vai lá, pega a pessoa e submete ela a uma situação de que ele liga alguns aparelhos na cabeça da pessoa para checar as memórias do passado dela. Então, eles julgam de acordo com o que eles estão trazendo ali na memória da pessoa. E é interessante, eu não vou falar o final, que é a melhor parte, assim, se tratando de ressurreição e sucessão digital, mas eu acho que é um case muito interessante até para a gente discutir no cenário do direito depois, vale a pena a gente voltar um pouquinho nisso, tá? Sobre as legislações, aqui não estão todas, tá, ainda, boa parte, inclusive os conceitos, a gente vai deixar lá para a parte escrita do artigo que a gente vai mais para frente aí publicar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem algumas principais, por exemplo, a Lei de Incentivos à Inovação e Pesquisa, que foi alterada depois aqui pela 13.243. Ela muda o título ali para falar em inovação, em capacitação científica. A gente tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que também tem que ser analisada nesse conjunto. A Lei dos Direitos Autorais, a regulamentação das profissões de artistas, técnicos em espetáculos de diversões,
o Marco Civil da Internet, ou seja, a responsabilidade de todos os provedores de manter a guarda disso, enfim. A gente tem Convenção de Berna também sobre o reconhecimento do direito de autor entre as nações soberanas, são convenções, acordos de cooperação, às vezes, né? E os conceitos que aqui eu vou deixar para a parte escrita, que logo mais vocês vão receber. Marcelo, eu devolvo a palavra e obrigada. Legal, Andressa, obrigado. Eu que agradeço. É bom porque dá uma situada, né? Principalmente nessa parte legislativa. Bem, Marco Civil da Internet, a gente vai ter aí a questão do conteúdo aí sendo discutida, então trouxe aí o texto legal à tona de novo. O Brasil teve o Marco Civil da Internet aí com um pouquinho de atraso em 2014, atraso da Europa, mas, enfim, mesmo com os nossos atrasos e percalços legislativos, a gente tem aí uma legislação que a gente precisa sempre dar uma pensada. A inteligência artificial agora parou na Europa, porque a Europa está preocupada com as plataformas, a gente está aí seguindo a mesma esteira. Então, acho que primeiro sai uma regulação de plataforma para depois sair uma regulação de inteligência artificial. Mas a vida do advogado de direito digital é assim. A tecnologia vai avançando e o legislativo não é tão rápido quanto, por isso que é melhor ter marcos regulatórios com fundamentos, princípios, né, na forma soft do que legislação muito aprisionante, né? Bem, deixa eu compartilhar aqui a minha parte. Espero que vocês estejam vendo aí. Bem, eu vou falar um pouquinho do direito de personalidade propriamente dito, né? Nós temos esta configuração aí, nesse mapa mental assim mais básico, então vejam vocês aí que direito de personalidade está, como a Andressa já falou em bens digitais, ele está inserido aí num contexto para nós aí, sempre muito importante, muito caro, que é o contexto da proteção de dados, né? Porque diretamente somos afetados pela tecnologia, a partir do momento em que nós temos tecnologias que podem ameaçar o nosso sistema neural, quando eu sou modulado a uma sociedade de consumo, quando eu corro risco aí de ter um implante cerebral para controlar meu pensamento, né? A Amy Webb até falou há 2 semanas atrás da preocupação dela com o controle do pensamento, né? Afetando e também as nossas identidades, tanto a nossa identidade abstrata, no sentido de emocional, quanto a nossa identidade propriamente dita, que fica exposta. E tudo isso tem a ver com privacidade, com o direito de personalidade, porque a privacidade é a nossa esfera aí de segurança, a nossa esfera de escolhas, nossa esfera de onde eu vou, o que eu como, o que eu faço, que estão diretamente ligadas ao direito de personalidade, né? Tudo isso está ligado ao meu direito de ser, né? O direito pós-mortem também abrange, ele é uma espécie do gênero direito de personalidade. Ele determina, né, é a área de estudo que dá proteção jurídica, segurança jurídica para os desejos de alguém pós-falecimento, né? Direito a ter a garantia de que a sua dignidade, a sua honra, a sua imagem, o seu corpo físico e os seus desejos sejam devidamente cumpridos, porque a gente não pode entrar numa contextualização de que morreu, acabou. Acabou o exercício do direito, porque eu não tenho mais corpo físico e, independente de qualquer crença, eu não tenho ali mais consciência, né? Eu não tenho meios de me manifestar de forma natural, né? Mas isso não significa que eu não tenha os meus desejos, os meus anseios, o meu comportamento protegido, né? Eu tenho essa proteção, que é justamente o que o nosso colega Gustavo vai explanar para vocês com mais especificidade.
O importante é entender que dentro do direito de personalidade eu tenho esta categoria, essa espécie, que é o direito de personalidade pós-morte, né? Não é, não é um campo muito divulgado, a gente não olha muito isso na graduação, então, às vezes, é algo que parece novidadeiro, mas não é tão novidade assim, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, colocar no plano aí da inexistência ou do esquecimento, né? Então, a gente precisa entender esse contexto, que para eu garantir esta dignidade, para eu garantir esta questão de uma certa, do cumprimento dos desejos, né, daquilo que eu deixo expresso em documentos unilaterais de vontade, testamentos, cartas, documentos, ditando regras daquilo que eu quero, né, por meio de manifestos escritos da pessoa falecida, ele goza sim de uma proteção, né? Ele tem a ver sim com uma proteção jurídica. Então, nós que somos advogados de direito digital, precisamos pensar nessa intersecção, que ela é boa para pesquisa, ela é boa para um texto de artigo. Como eu faço uma proteção de privacidade, de direito de personalidade, de honra, imagem, de questões comportamentais, por meio de inteligência artificial ou não, né? Dessas ideias, manifestos e escritos de uma pessoa falecida. Segundo o Salvio de Silva Venosa, né, doutrinador de direito civil, o direito de personalidade ele é inato e adquirido ao nascer, né? É vitalício, porque mesmo eu falecendo, eu deixo ali questões, valores que são próprios meus, do meu comportamento, da minha linha de pensamento, e que eu quero alguns deles sejam preservados, sejam manifestados, como, por exemplo, um manuscrito que a família pode publicar, um livro, uma frase que eu quero na minha lápide de falecimento. Tudo isso é o direito de personalidade do morto, são esses valores econômicos irrenunciáveis que pertencem à vida, né? Mesmo depois de eu perder essa condição de ser vivente. Como é que fica, né, o advogado dentro disso, né? Como eu disse, é um campo de atuação e o advogado tem que entender que nós temos aí no artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural, ela termina a existência física com a morte, né? Então a personalidade civil, ela se encerra em algumas questões, mas não em todas, porque eu tenho os bens que estão ligados diretamente aos desejos da pessoa morta, tanto que os herdeiros, eles podem, obviamente, propor ação indenizatória. O STJ já tem decisões de julgamentos onde ele aceitou a legitimidade ativa para a propositura de ação de indenização por difamação, por ofensa à dignidade, à honra, à imagem de uma pessoa falecida. Então, isso é direito de personalidade pós-mortem, né? A família pode sim propor ação buscando indenização quando eu tenho uma ofensa injustificada, um descumprimento injustificado, no qual essa omissão ou ação produza um dano, né? Aí são os elementos da responsabilidade civil. Então, tem total ligação com a nossa área de direito digital, porque nós temos hoje diversas empresas, inclusive nós temos uma empresa no Brasil, Gustavo provavelmente vai comentar, uma empresa no Brasil, inclusive, que desenvolve uma inteligência artificial para manter a sua vida pós-mortem, né? E aí eu tenho essas questões que estão aí grafadas para vocês, negritadas e sublinhadas para vocês na tela, o direito ao nome, né? O direito à não exposição da minha intimidade, o direito à não exposição dos meus dados pessoais para fraudes. Eu tenho a minha vida privada, a minha honra e a minha imagem, mesmo pós-morte. Eu tenho no ordenamento jurídico uma segurança jurídica, uma proteção do direito para não sofrer ofensas, né? O cadáver tem direitos, né? A pessoa morta possui importância no mundo jurídico porque os seus direitos, a sua memória, as suas vontades, aquilo que ela produziu em vida, ela afeta diretamente seus herdeiros, ela afeta a sua família. Então, por óbvio que eu mesmo vindo a morrer, e todos nós vamos morrer, inclusive eu, lamentavelmente, será uma perda enorme para o universo, mas vejam,
toda essa memória, ela não pode ser violada, eu não posso sofrer xingamentos, impressões desfavoráveis, até porque eu não estou fisicamente consciente e vivo para me defender, né? E aí é por isso mesmo que o STJ permite aos herdeiros aí a legitimidade ativa para uma ação visando eventual proteção das questões ligadas à pessoa, à personalidade, honra, imagem da pessoa falecida, né? Privacidade, liberdade de expressão, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da personalidade. Ao falecer e ao perder a consciência e o corpo físico, eu devo ter os meus valores, os meus direitos autorais, a minha parte de intimidade, de honra, de nome, de dados pessoais protegida, né? Eu devo ter estas questões que são, sim, uma novidade pelo uso da tecnologia, né? Tem até um episódio do Black Mirror que é sobre justamente as pessoas estarem mortas. Na primeira, salvo engano, na primeira temporada, tem um casal que ele está falecido e ele está num outro universo. E eles descobrem que esse outro universo é um universo pós-mortem, no qual foi mantida a consciência deles, né? Como é que isso funcionaria? Ah, isso é totalmente ficcional. Hoje é, amanhã eu não sei, né? Tanto que a plataforma Project December, né, criada por um dos sócios, né, pelo CEO, na verdade, da OpenAI, permite que a pessoa crie um chatbot utilizando uma inteligência artificial generativa que faz buscas aí a cumprir textos que são de uma pessoa que, quando falecer, ela quer que seja, de uma certa forma, mantido. Existe uma empresa holandesa, uma startup holandesa, que tinha 3 sócios, um dos sócios, tristemente contraiu câncer e veio a falecer, e os 2 sócios desenvolveram também a possibilidade de uma inteligência artificial responder mensagens de WhatsApp no mesmo formato, com o mesmo contexto e o mesmo uso de palavras que eram utilizadas pela pessoa quando em vida. Então, é uma forma deles matarem a saudade e trocarem mensagens como se ele estivesse vivo. Indico aqui uma série na Prime, na Amazon Prime, né? Ou eu fazendo propaganda sem receber royalties, né, honorários da Amazon Prime, que é a série Upload, né? Que ela retrata uma sociedade onde você consegue fazer uma transferência de consciência para um ambiente de realidade aumentada, né? Como eu falei para vocês, o STJ recentemente lançou alguns entendimentos novos, né? Eles renovaram alguns dos entendimentos relevantes e referentes à natureza jurídica aí dos direitos de personalidade, e eu achei interessante esse entendimento dos pedidos de remoção de conteúdo de natureza ofensiva aos direitos de personalidade em páginas da internet, né? Assunto esse que está sendo discutido pelo caso Gonzalez contra o Google nos Estados Unidos, na Suprema Corte de Nova York, e que também está aí pendente. Agora está tendo audiência pública no STF a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se eu preciso da notificação judicial, como manda o Marco, se isso é inconstitucional ou não, né? Estão sendo realizadas, hoje foi realizada a audiência, hoje ou ontem, a audiência pública com as plataformas digitais, né? Com as Big Techs, mas o STJ tem esse entendimento que a notificação em ordem judicial depende de localização aí da publicação, né, a URL para remoção de questões ofensivas aos direitos de personalidade, e isso, obviamente, se aplica aos direitos de personalidade da pessoa morta, né? Ninguém quer ter aí um pai falecido, um vô falecido sendo ofendido. Nesse último slide aqui são algumas referências, né? A gente tem aí o livro que o Gustavo até colocou na tela, para o pessoal ver, que é o livro do Alfredo Migliori, que é Direito para Além da Vida, é a tese de mestrado dele sobre direito de personalidade pós-mortem. Tem esse nome diferente aí que a editora publicou para torná-lo mais comercial, mas é a tese dele logo após a edição do Código Civil novo aí de 2002. E periódicos, enfim, quem quiser o material depois é só me mandar uma mensagem no WhatsApp ou no LinkedIn ou no Instagram que eu providencio aí de mandar o PDF para vocês. Essa era mais a minha concepção de situar vocês na questão do direito de personalidade pós-mortem para que a gente possa ter uma compreensão
melhor da temática que o Gustavo vai trazer, que é a ressurreição na internet. Tá bom, Omar, pessoal? Oi. antes de tu passar para Maria, tem uma pergunta ali no chat e eu queria agradecer aqui uma pessoa querida, a Ana Pinho, que está com a gente online. Legal. Bem-vinda, Ana. Tô devendo o texto para Ana. Não vou ficar falando muito da Ana, que daqui a pouco ela me cobra. Então ela está aqui para te cobrar, hein? Brincadeira. Vamos lá, né? Pergunta ali, ó, do Matheus. Tu lê ali, Má? Seria o direito ao esquecimento cabível nesses casos? Então, a remoção não é direito ao esquecimento, né? São duas coisas absolutamente, veja, Ana, são duas coisas diferentes aí. O direito ao esquecimento é o direito ao apagamento de toda e qualquer indexação, né? Quando eu peço uma remoção, é uma remoção de um conteúdo específico localizado numa URL específica. São parecidos, são até, de uma certa forma, similares, mas não são a mesma coisa, né? Como a gente diria na faculdade, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá bom? Boa noite, recomendo também o Herança Digital, perfeito. Muito bom. Enfim, recomendações são sempre bem-vindas para todos, né? Que é o livro da Lívia Teixeira, que é a professora da UFRJ, ou UERJ, também aí colega do Gustavo. Ali já é extraordinária essa tese, salvo engano, é a tese de livre docência dela na Universidade do Rio de Janeiro. Vou passar a palavra para Maria agora. Maria, a palavra é tua. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sem o fone que não funcionou, óbvio que não funcionou, mas está tudo certo. Não é tão estiloso igual o do Marcelo, mas estamos aí. Eu acho que tem algumas coisas que eu vou até endossar o que a Andresa e o Marcelo disse, e até para colocar. Às vezes a pessoa fala assim, mas você atua com direito digital, como é que... Gente, o direito digital é o direito de todos os direitos, né? Porque a gente encontra direito digital em direito de família, direito do trabalho, direito comercial, administrativo, penal. Então, já meio que virou um complemento, né? Ou um ramo de agregar, né? Outros direitos e vice-versa, né? Porque não dá para ninguém falar assim, eu vou atuar só na família. Mas não quero, eu só atuo na área da família, né? Acho que é um argumento que não dá mais para estar se colocando assim, ou fugir, né? Fugir do direito digital. Sucessão e herança digital. Vou até compartilhar a minha tela, que eu já estava esquecendo. Acho que é essa. Vocês estão vendo a minha tela aqui grande, né? É isso. Ok, Má. Tá ok, pode mandar bala. Tá. Eu acho que eu vou conseguir. Mudou a página, Boa. tá tranquilo. Bom, vamos lá. A questão dos conceitos vão vir aí no artigo, como a Andresa bem comentou, mas eu vou trazer aqui alguns só para ir complementando. Eu trouxe como referência essas informações. Lembrando, assim, eu não encontrei dentro da legislação uma coisa, sucessão ou herança digital, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é a sucessão e a herança. O digital fica para entendimento das pessoas do que a gente está especificamente tratando, né? Até porque tem diversas situações, eu acho que quem trabalha, ou quem atua, ou quem brinca, ou quem está ali na internet só para o lazer, não tem ideia da dimensão e do impacto que isso vai causar na nossa vida hoje, e também causa na nossa vida, ou melhor, causa após a nossa vida, né? Depois que a gente morre. Então, é isso. A sucessão aos bens deixados pelo falecido, aos herdeiros, né, ela pode ser tanto legítima conforme a lei, ou testamento, que aí é a expressão da vontade. E é interessante a gente entender isso, até pelo que o Marcelo explicou na questão da personalidade, que isso tem um grande impacto, principalmente nos bens digitais que são colocados aí ou para
colocados na transferência desse patrimônio. A herança refere-se à transferência do patrimônio digital após o falecimento do titular, de acordo com doutrinadores do direito sucessório. Então, é isso. Na verdade, não existe uma herança digital, existe o direito sucessório que vai estar regulando e direcionando como é que a gente vai tratar isso. Esse patrimônio é constituído de bens incorpóreos, como, né, a Andresa já explicou, que podem ter valor afetivo ou econômico. No Brasil, a previsão legal acerca da herança, inclusive a digital, está no artigo 1788, que diz que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais do autor da herança. Isso no parágrafo único. Quais seriam esses bens? Né? A Andresa também já falou. Eu trouxe alguns aqui até para referenciar o que eu vou estar falando mais à frente. Então, as contas das redes sociais, os arquivos digitais, as páginas com muitos seguidores, senhas, e-mails, sites, blogs, canais do YouTube, vídeos, fotos, e todos esses estão presentes na herança digital. Né? Alguns deles possuem valor financeiro, outro afetivo, emocional, mas aí traz uma dúvida: será que os bens que são afetivos, eles não podem virar uns bens materializados, eles não podem criar um valor financeiro? Né? Porque a gente entende, a gente enxerga, na hora que vai fazer uma herança, disputa, qual o valor do patrimônio, etc., etc., mas será que um blog, o conteúdo de um blog, o conteúdo de artigos que são colocados na internet, será que isso posteriormente não pode ter um valor econômico? Como é que a gente vai trabalhar isso? Aqui eu citei eu trouxe uma citação doutrinária que eu achei extremamente interessante, que diz: os sucessores podem herdar este material caso haja disposição de última vontade do decujus. Na hipótese de não existir, os herdeiros não poderão pleitear judicialmente a posse do referido conteúdo, mas terão direito de requerer a exclusão desse acervo caso esteja disponível ao público em redes sociais, por exemplo, que aí é exatamente essa discussão que está tendo muito no judiciário, né? E aí também traz a discussão da privacidade do decujus. Aí, uma reflexão para a gente. Um dos pontos principais a ser discutidos é que esses bens podem ir futuramente a ser monetizados. E aí é justamente o que eu mencionei, né? Algum bem, algum blog, alguma informação que pode ser futuramente transformada em bens que financeiramente tragam retorno para quem herdou. O testamento digital, que novamente é conhecido, é utilizado simplesmente como testamento, que todo mundo já conhece, vem previsto no 1857. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Assim, a gente entende que a expressão da vontade formal foi respeitada, e ela e deve ser respeitada. Aí eu trouxe algum posicionamento do judiciário, que, na verdade, é onde vai acabar toda essa situação, né? Toda essa discussão. Os tribunais hoje, eles, né, como acho que tudo que envolve direito digital, proteção de dados, privacidade, eles têm muitas decisões divergentes. E é bem interessante você estudar tanto o entendimento do judiciário, como o entendimento dos advogados que estão ali defendendo as suas teses, para entender melhor como que tudo isso vai ficar, porque a gente já sabe que não existe legislação específica sobre o assunto, né? Tem projetos de lei que estão aí sendo discutidos, mas nada que efetivamente, olha, vamos seguir essa regra, que essa que é determinante. Então, as decisões, elas podem ser
permitir o acesso dos herdeiros legítimos, né? Eu não trouxe aqui toda a explicação de sucessão, de herdeiros ascendentes, descendentes, porque eu acho que, como a Andresa falou, nós temos uma grande gama de advogados aqui, e também se eu fosse explicar e estender, né? E a gente tem um limite de tempo, mas provavelmente no artigo vai estar sendo colocado isso, e que vetam o acesso desses arquivos digitais pessoais. Aqui eu trouxe um julgado que eu achei extremamente interessante, e nele o juiz é um julgado da comarca de Pompeu, em Minas Gerais, onde o juiz sentenciou e ele coloca ali a relevância do artigo 5º da Constituição Federal. E aí ele coloca, dada essa digressão, tenho que pedido de autora não é legítimo, pois a intimidade de outro, e isso era uma ação pedindo que a autora ter acesso aos dados pessoais da filha na internet, as informações ali da filha na internet, e o juiz entendeu que o pedido da autora não é legítimo, pois a intimidade de outro, inclusive da falecida, não pode ser invocada para satisfação pessoal. A falecida não está mais entre nós para manifestar sua opinião, motivo pela qual sua intimidade deve ser preservada. Então, a gente tem aí várias questões a serem colocadas e várias discussões, principalmente com relação à privacidade, né? Eles defendem que os bens virtuais personalíssimos devem ser tratados com a devida privacidade e respeito à intimidade da pessoa falecida. Aí eu trouxe, né, uma explanação acerca de direito de personalidade, só que o Marcelo, ele explanou muitíssimo bem, então não vou estender aqui, né, nessa página, mas é justamente para colocar e potencializar a importância de se formalizar o que você quer que seja feito com tudo que você tem, seus blogs, suas redes sociais, os seus seguidores. E eu acredito que hoje as pessoas nem imaginam que precisam fazer isso, nem imaginam que devem fazer isso, né? Até para, se a pessoa tem tanto Instagram, digamos assim, que a gente gosta de seguir, que a pessoa tem um conteúdo bacana, e aí, ok, a pessoa morre, aí você vai perder toda aquela informação, tudo aquilo que ela passou de positivo vai se perder. Então, aqui, dentre as características suprassinadas, 2 delas merecem destaque, que é também o que o Marcelo colocou, que é com relação à personalidade, que elas são intransmitíveis e irrenunciáveis. Então, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, a expressão da vontade, né, eu acho que é o ponto mais importante na questão da sucessão. Então, tem lá, né, a forma da herança, onde vai para o pai, para a mãe, para a esposa, etc., etc., mas tem o testamento, que eu acho que é o mais importante. A Constituição Federal, ela traz os direitos da personalidade, né, já previstos no seu artigo 5º, que a gente também já conhece. Teve um acréscimo aí com relação aos dados pessoais, que a gente também já viu muito, se discutiu muito no último ano, em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, para fechar aqui, eu trouxe algumas discussões que eu acho que a gente vai ter muito tempo aí para estar conversando e trazendo em outros webinars, discutindo em família, nos bate-papos de churrasco de advogado, e que, inclusive, num dos webinars, a gente comentou a respeito dessas indagações, mas são perguntas que não têm resposta ainda, né? A questão de não considerar a vontade do falecido, né? Na questão de você estar disponibilizando essas informações, disponibilizando esses bens. A transmissão do acervo digital, e justamente nesse sentido de violar os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, a exposição de conteúdo, de fotos, pensamentos,
até que ponto afetariam esse direito, né? E aí os herdeiros, será que eles têm mesmo direito a ter todo esse tipo de informação? Alguns bens de valor afetivo poderiam se transformar, como eu já comentei, em fonte de propriedade intelectual, né? Sendo impossível a transmissão de propriedade após a morte do usuário. Como se trataria esse assunto? Então, entre diversos questionamentos, e a cada vez que a gente vai estudando mais, vai vindo mais perguntas, e você vai buscando, e você percebe que você não tem resposta. Então, eu acho que esse trabalho que a gente desenvolve, de discussões, de trazer exemplos, de estudar casos, eu acho que é extremamente importante, justamente para a gente começar a entender e começar a orientar as pessoas. Porque, na verdade, a discussão de judiciário, processos, etc., etc., sempre vão ocorrer. Só que eu acho que as pessoas, a população em geral, elas têm que ter essa consciência de que, eu vou parar aqui a apresentação, tá, gente? De que o que é mais importante é as pessoas comuns, né, saberem o que elas devem fazer, saber como elas podem apresentar, como elas podem atuar, aquele material, o que ela quer? Ela quer perpetuar ou não? Ela quer que ela morreu, então extingue, ela não quer mais que as pessoas fiquem lá e compartilhando conteúdo, ou ela quer se marcar para sempre? Esse material todo, será que algum parente pode, depois de um tempo, ir lá, se apropriar, transformar em outros produtos de livro e vídeo, etc., e monetizar e vender? Como é que a gente pode atuar e como é que a gente pode orientar nesse sentido? Então, eu acho que, aí só para fechar, eu acho que o nosso papel como advogado é de entender tudo isso, entender como isso pode funcionar e estar orientando os nossos próximos, orientar as pessoas que a gente conhece, orientar os nossos clientes que têm todo esse conteúdo e que não tem ideia do valor que ele tem. Então, acho que é isso, acho que no artigo vai estar muito melhor explorado todo esse material, e eu espero aí que vocês mandem sugestões do que vocês acham que a gente pode acrescentar, se faltou alguma coisa, podem falar, porque a gente está aqui para trocar informação e estudar sempre. Legal, Maria. Muitíssimo obrigado. Excelente apresentação. E repetindo aqui para o pessoal, depois é só entrar em contato aí com os palestrantes, que a gente manda as apresentações, enfim, troca de ideias. Agora eu vou passar a palavra para o nosso mestre Gustavo. Gustavo é o nome do meu filho, então eu sou uma pessoa suspeita, eu gosto desse nome, né? E gosto do Gustavo também muito. Gustavão, tá contigo. Bom, começar dando boa noite a todos os presentes, 40 participantes aqui. Agradecer a vocês por tirarem esse tempinho que vocês podiam estar assistindo uma televisão, passando tempo com a sua família, e você está aqui ouvindo a gente falar de gente morta, que não é um assunto que anima de maneira alguma a noite de qualquer um, ainda mais numa quarta-feira, meio de semana daquela depressão. Mas assim, eu até agora fazendo a ligação aqui com o que a Maria falou, vou compartilhar minha tela aqui, né, que agora somos todos advogados de direito digital. Eu mesmo nunca havia me identificado como um advogado relacionado ao direito digital, né? Eu sempre fui da área de direitos autorais, entretenimento, então, né, acabou que eu comecei a pesquisar a ressurreição digital como um fenômeno do entretenimento, né? Como só para fazer uma breve exposição, eu sou mestre em propriedade intelectual, pós-graduado nesse assunto, né? Minha área de atuação é direito autoral e entretenimento, e eu comecei justamente a me questionar nessas questões de ressurreição digital, né? Então, para a gente começar a falar sobre, a gente precisa, antes de entender os problemas, entender o que diabos é essa ressurreição digital, né? Então, a gente vai focar numa coisa mais pontual, né? Que é a recriação pós-morte de alguém, tá? Esse é um fenômeno que ele começa dentro da indústria cultural, tá? Em filmes, shows, né, que é você recriar alguém, né, elementos de personalidade dela para novas atividades. Na indústria cultural, isso é fazer um filme novo, fazer um show holográfico, fazer uma exposição com o artista presente,
né? Esses pequenos projetos, pequenos, forma de falar, porque eles custam uma verdadeira fortuna para fazer, né? Mas conforme isso vai crescendo, isso vai chegando para as pessoas como nós, né? Isso chega na gente, a gente começa a ter problemas e questões para discutir sobre isso, né? Então, qual que é o grande ponto aqui? O que a indústria cultural acha de tão interessante na ressurreição digital? Antes dela ser uma possibilidade, você tinha que lidar com materiais que a pessoa deixava, né? Então, você tinha a técnica de justaposição, que você recortava ela de um material que ela já estava e colocava ela no outro. Um exemplo muito recente disso é a Carrie Fisher, né, a Princesa Leia, no último filme da franquia Star Wars, no episódio 9, foi essa técnica, né? Você tinha outras opções, por exemplo, procurar soluções mais criativas. Um exemplo que eu, particularmente, eu adoro, não sei quanto a vocês, mas eu adoro filme B. Eu gosto assim, ou o filme tem que ser muito bom, ele tem que ser muito ruim. O meio termo não me agrada. Mas tem um filme do Bruce Lee, que eles terminam ele depois da morte dele, e para uma das cenas eles recortam uma imagem do rosto do Bruce Lee 1:1, colam num espelho, colocam um dublê de corpo, né, filmam de costas para dar a impressão de que ele está lá. Então você tinha que ter soluções mais criativas, né? A tecnologia ela começa a fazer assim, não, a gente consegue trabalhar com o que essas pessoas, né, façam coisas mais próximas ao que a gente quer. Por exemplo, o Paul Walker no Velozes e Furiosos. Mas ainda assim, o que ainda para mim não é ressurreição digital nesses casos é que esses artistas, eles de fato aprovaram aqueles filmes, eles assinaram contratos, né? Eles cederam os seus direitos, as suas interpretações para aquele filme, e a tecnologia foi utilizada como uma ferramenta para concluir. É diferente para mim da ressurreição digital, em que a tecnologia fala assim: não importa o material base, não importa contratos, eu consigo colocar essa pessoa num material novo, né? Existe todo um debate sobre a moralidade, sobre a ética, né? É certo a gente fazer isso? Não sei. E também não é isso que a gente vai conversar aqui, né? Porque isso vai do foro de cada um, né? Não adianta a gente querer bater nesse tipo de assunto. Mas quando a gente pensa na indústria, a gente tem que pensar para que fazer isso, né? E a resposta é muito simples. É a perpetuação da relevância mercadológica daquela pessoa. Artistas, em essência, são o principal produto da indústria cultural, porque eles transitam entre outros setores, né? Por que o diamante hoje é uma coisa valiosa? Que na década de 40, 50, foi investido uma grana pesada para associar diamantes com a vida das estrelas. E isso criou um valor de mercado que o diamante tem hoje, né? Então, esse processo de criação é muito importante, é por isso que ele é muito explorado pela indústria do entretenimento, né? E, assim, não é uma coisa nova, gente. Você pode pegar aqui o exemplo da década de 80, em que tentavam já, de uma maneira rudimentar, né, criar ali obras novas com os artistas. No caso, a gente tem o Humphrey Bogart e a Marilyn Monroe, que tem uma conversa num bar em Montreal, né? Então, não é algo novo, mas ainda assim era muito difícil. Até que em 2012 a gente tem um evento que é um divisor de água, que é a participação póstuma do Tupac no Coachella, né? Só que o Tupac morreu, quando o Tupac morreu, nem existia o Coachella. Aí você pode pensar, poxa, Gustavo, mas é só pegaram lá, adaptaram a gravação dele. Não, eles criaram um modelo do zero do Tupac. Inclusive o Tupac fala o nome do festival, algo que não teria como ter essa gravação para trabalhar em si. Então, a ressurreição digital, ela faz isso, ela torna possível você fazer algo que o artista nunca participou, nunca concordou. E acho que esse é um dos pontos principais. Ele nunca concordou. Como a gente fala aqui nas questões de personalidade, né, de sucessão, existe um limite ali, né, que a gente vai conversar, mas que você está amarrado à vontade ao que a pessoa criou em vida. Quando a gente pega, por exemplo, um show holográfico desse, a tecnologia permite que você faça o Tupac ali no palco, mas a ideia em si não é nova, né? O sistema de projeção que você usa para um show desse é o mesmo que se usava na era vitoriana, né? Na técnica do fantasma de Pepper. Você fazia projeção com refração de luz, você colocava no palco. Agora você troca por projetores de altíssima resolução que fazem com que seja possível um show hiperrealista. E beleza, a gente começou a ter esse show em 2012, ele foi um caso muito específico, aí deu mais uns anos,
veio a turnê do Frank Zappa, do Roy Orbison, do Dio, mas ainda assim era uma coisa que parecia muito distante, porque ficava aquela coisa longe, né? Era um artista ali no palco. Só que, de repente, em 2016, a gente tem uma mudança de panorama. Em 2016, a ressurreição digital ganha força no mercado com a recriação do Peter Cushing em 2016. Né? A participação póstuma dele nesse filme realmente acendeu uma luz para toda a indústria, sejam os artistas, as produtoras, os agentes, todo mundo falou, opa, isso é plenamente possível de ser feito. A gente tem aqui um exemplo claro de um artista, né, que gravou o filme original em 76, que ele morreu em 1994, né, ou seja, nem se pensava em fazer esse filme que, né, a gente viu em 2016, mas que ele estava lá, com a aparência que ele tinha em 76, ele estava no filme de 2016. Né? Então, a gente começa a ter toda uma preocupação, isso por enquanto ainda é muito caro, né? Você tem um modelo em que você tem que pegar um outro artista, colocar essas marcações no rosto, colocar equipamento para gravação, aí você adapta isso no modelo que eles criaram do personagem. Então, assim, ainda é algo muito caro, é muito exclusivo. Aqueles shows, eles são shows que custam milhões para serem feitos. Isso aqui depende de muita gente trabalhando pesado para fazer. Mas o que que muda? Por que que a gente tem que se preocupar hoje com a ressurreição digital? Porque a inteligência artificial vem mudar isso. O deepfake pega esse custo de produção e joga lá embaixo. E ele joga a qualidade lá em cima. O deepfake, ele permite que as pessoas visitem o Museu do Salvador Dalí, conversem com ele num totem, e que no final ele tira um celular do bolso e pede para tirar uma selfie com você, que vai para o seu celular. Essa mesma inteligência artificial, esse mesmo sistema, ele permite você recriar vozes com perfeição. Né? Então, você tem o Andy Warhol, que foi recriado para aquelas séries Netflix, você tem o Kurt Cobain, que foi recriado, a Alexa vai ter uma função que vai ser capaz de recriar a voz de alguém com pequenos fragmentos, né, de áudios curtos, ela vai conseguir recriar. Então, aí você já começa a perceber por que isso precisa ser melhor observado. A proliferação dela com o deepfake na mídia é enorme, você já começa a ter muitos outros projetos acontecendo para propagandas, presentes de aniversário, né? Projetos assim bem menores do que aqueles que a gente vê na indústria do entretenimento como grande referência para o começo disso. Né? Então, a gente começa a olhar, se a gente for olhar pelo lado da tecnologia, vocês podem perceber nesse gráfico que a gente tem uma curva muito alta, né, do depósito e publicação de patentes que envolvam tecnologias relacionadas a isso. Né? Ele tem uma queda ali na pandemia, mas ainda assim é algo que vem crescendo e ganhando cada vez mais força. Né? O Brasil, ele está em 21º no depósito desses tipos de patentes, mas o INPI é o 9º que mais recebe. Então, meus amigos, a ressurreição digital, ela vem para o Brasil e ela vem com força. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Né? Artistas lá fora já começam a se preocupar com isso. Né? As pessoas ficam com medo que a tecnologia vá substituí-las. Você tem novas possibilidades de mercado surgindo. Por exemplo, aqui o David Guetta, ele usa a inteligência artificial para recriar a voz do Eminem para uma música. Ou seja, o Eminem, como artista, ele não precisa mais se dar nem ao trabalho de gravar os feats dele com outros artistas. Ele pode simplesmente autorizar aquela uso da voz dele e pronto. Ele não tem trabalho nenhum com isso. Né? Teve uma história do Bruce Willis que depois foi desmentida, que ele tinha vendido os direitos de imagem dele para uma empresa fazer filmes com ele ainda, mas na verdade ele só fez uma propaganda. James Earl Jones, voltando para Star Wars, se aposenta e licencia a voz dele para a Disney continuar fazendo material com o Darth Vader. Então, James Earl Jones, com 91 anos, ele pode finalmente se aposentar. Ele vai morrer e a gente vai continuar vendo o Darth Vader na tela com a voz que ele sempre teve. Né? E aqui a gente tem até nas passarelas. Existe um projeto para a gente fazer hologramas nas passarelas. Né? Você ter modelos recriadas mais jovens ou aquelas que já morreram inseridas nas passarelas. Né?
Então, tudo isso começa a criar a grande problemática da ressurreição digital. Como eu falei para vocês, eu comecei a pesquisar isso como direito autoral, que é a minha área. E logo, quando a gente começa a olhar a parte do direito autoral, você percebe que ali não existe um grande problema. Porque a gente está falando de interpretações novas. E interpretações novas pertencem a quem faz as novas interpretações. A inserção do rosto daquele artista falecido é simplesmente como se fosse uma maquiagem. A gente está acostumado a ver tantos filmes aí que o pessoal usa um monte de protética para fazer, ficar parecido, por exemplo, tem aquele do Gary Oldman, que ele vira o Winston Churchill. Então seria basicamente isso, uma maquiagem. Mas a gente ainda tem a questão central aqui, que é o direito de personalidade. Né? A imagem dessas pessoas, a voz dessas pessoas está sim sendo recriada. E é aí que a gente tem o grande problema. Né? Aqui eu uso imagem como panorama geral, porque, para mim, isso sempre foi o grande mote da ressurreição digital, principalmente a questão visual, né? Mas os direitos de personalidade são um problema para esse tipo de projeto. Por que é um problema? Pelo que o Marcelo falou, ele é inalienável, ele é intransmissível. Ou seja, eu morri. O que passa para os meus herdeiros não é necessariamente o meu direito de personalidade. Eles não são os donos da minha imagem, eles não são os donos da minha voz, nem nada disso. Quando a legislação toma o cuidado de colocar o parágrafo único no artigo 20 para falar, olha, se alguém fizer algum uso não autorizado e a pessoa estiver morta, os herdeiros vão poder se opor a esses usos. Mas a gente coloca esse herdeiro na posição de protetor do legado do artista, da pessoa em si, e não dona desse direito de personalidade. Isso é muito importante. O que essa pessoa assume para cuidar é justamente o dever dela de resguardar aquilo que a pessoa produziu em vida. Então, como a gente já comentou aqui várias vezes, os posts de Instagram que ela deixou, os e-mails que ela escreveu, os áudios que ela mandou, as filmagens que ela participou, né? Isso aqui vai ficar gravado, né? A gente está aqui falando e aparecendo. Então, isso é o que a família vai poder administrar. Se a gente assume que ela tem a possibilidade de ir lá e falar assim, não, eu autorizo a reprodução para a criação dessa obra nova, que não tem qualquer vínculo com nada que eu tenha feito, eu estou dizendo que essas pessoas são donas da imagem dessa pessoa. E esse é o grande problema. Ela não é titular do direito. Mas aí vem a pegadinha, que você pode estar pensando, tá, Gustavo, ela não é a dona, tudo bem, mas é ela que pode se opor. Verdade? E é aí que entra a grande problemática para você ter a indústria, né, desenvolvendo esse tipo de projetos. Porque, tudo bem, você vai tentar fazer sem o meu consentimento, porque eu, em tese, não posso aprovar? Vai lá. Mas você lançou, eu te meto um processo, mando você tirar do ar e acabou, você investiu tudo à toa. Então, a gente surge esse dilema justamente pela falta de previsão ainda dessa matéria. E é normal que a gente não tenha previsão disso. Vocês podem, como eu falei, os exemplos são recentes. A gente está falando ali de 2012, aí a gente tem um espaço enorme, 2016, e agora que ele tomou força. E aí, como é que a gente fica? Vamos olhar, por exemplo, o caso americano. Eu acho que o americano ele tem uma boa solução, mas é porque eles têm uma abordagem diferente, eles são como um law, né? Eles usam os direitos de publicidade. Né? O direito de publicidade ele é muito diferente dos nossos direitos de personalidade, porque os direitos de personalidade não são reconhecidos lá. Então, eles criam uma figura, muitos anos atrás, que é, primeiro, o direito de privacidade, que eles entendem como o direito de ser deixado em paz. Só que, conforme o mercado vai crescendo, eles entendem que existe um outro direito que se separa desse, que é o direito de publicidade, que é o direito que eu tenho de ganhar dinheiro com a minha imagem. Só que existe uma pegadinha. Esse é o direito que eu, enquanto pessoa famosa, né, uma celebridade ou alguém que ficou conhecido em razão do evento morte, teria de ganhar dinheiro com a exploração da minha imagem. Isso não é concedido para todas as pessoas. Mas o grande público fica de fora. Isso é um direito só para quem tem um status de renome. Né? Então,
E ele engloba ainda muito além da minha imagem e da minha voz. Ele vai à minha assinatura, ele vai qualquer indício da minha identidade. Por isso que eu trago o caso da Vanna White. A Vanna White, ela participava daquele programa Jeopardy, eu acho. Ela era a mulher que virava as letras. E uma vez a Samsung resolveu fazer uma campanha falando que a tecnologia ia tomar todos os empregos e fez essa ilustração que vocês podem ver aqui de um robô que remete claramente a Vanna White. E ela processou e ela ganhou, porque dava a entender que era ela, precisava dessa licença. Né? Aqui a gente tem uma questão para direitos autorais que, por exemplo, se a gente imita alguém, esta pessoa que foi imitada, ela não tem direito algum sobre a minha imitação, porque ela é minha. Já lá nos Estados Unidos, por conta disso, se a minha imitação daquela pessoa for usada de maneira comercial, mas ela pode sim vedar a minha utilização. Então, são esses pontos que começam a criar uma situação um pouco mais sólida para eles. Por isso que a maior parte dos projetos dessa tecnologia estão lá. Não só porque eles têm um mercado cultural muito consolidado, que injeta bilhões e bilhões nisso, mas eles já têm uma legislação mais adaptada para isso. Você tem ali, e claro, qual é o problema nos Estados Unidos? Estados. Né? Cada estado tem a sua legislação. Então, a Califórnia tem um regime, Nova York tem outro, Las Vegas tem outro, o que cria uma certa insegurança. Mas, no geral, metade dos estados americanos já tem esse tipo de previsão. A outra metade está em vias de ter também. Né? Então, quando a gente olha isso, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso no Brasil. A gente já teve projetos de ressurreição digital no Brasil. Em 2016, a gente teve o show do Cazuza, teve a participação do Cazuza e do Renato Russo em apresentações. Não chegou a ser um show completo, como tem sido feito agora, mas participações pontuais desses hologramas. E a gente tem que pensar, e é possível anular esse contrato? Se eu, como parente, vou lá e falo assim, olha, não, eu autorizo você a fazer, né? Porque eu não vou me arriscar de fazer um projeto desse por conta para depois receber uma notificação para parar de usar. Então, obviamente, eu vou tentar negociar com a família. Então, se eu faço isso, esses contratos podem ser anulados, porque a gente tem que lembrar uma coisa. O Código Civil coloca que todos os parentes até 4º grau podem se opor a esses usos. Até 4º grau, gente. É muita gente. E as decisões dos tribunais, é clara que essa ordem não é um ranking. Não é, tipo, o cônjuge, depois os descendentes, aí os ascendentes. Não. Qualquer um deles pode, a qualquer momento, ir lá e criar um problema. Né? Como é que a gente vai fazer? Dispor de um direito disponível de outro. Não tem nem como convalidar isso em juízo. Como é que a gente lida com isso? Mas, só foi 2016, 2017 teve o Gonzaga. E aí? Gente, Pelé vai virar um avatar hiperrealista para interagir nas redes sociais com as pessoas. Para fazer ação publicitária. Então, é uma coisa que a gente já vai ter que lidar com isso. O que eu, né, na minha dissertação, eu trabalhei em cima? Foi uma ideia de um pacto de não petendo parcial. Né? O novo Código de Processo Civil permite os negócios processuais. Dentre eles, a gente tem a figura do pacto de não petendo, que seria você afastar a pretensão de alguém de ajuizar uma demanda. Só que como a gente fala direito de indisponível, né, direito de personalidade, esquece fazer isso. Você não pode afastar a pretensão dessa pessoa em demanda porque aí você afeta o direito material dela. Então, a gente tem que procurar outra solução. Então, por isso que eu defendo o parcial, que é uma teoria esqueci o nome dele, é Trigo, ele foi recente no mestrado dele, e que foi justamente isso, você colocar pequenos gatilhos ali para trazer uma certa segurança, por mais que não seja absoluto, tá? E você poder trabalhar com isso. Então, ele trazer uma certa previsibilidade, ele não pode limitar o juiz, mas você pode colocar cláusulas como, por exemplo, olha, a família autorizou, então eu coloco no... E ela recebeu por isso, porque geralmente vai, né, envolver um pagamento, então eu coloco no contrato. Não gostou do resultado? Vai processar? Tudo bem, mas você não pode pedir indenização. Porque você já recebeu. Você não gostou? Quer tirar do ar? Tudo bem, mas você não pode pedir liminar. Porque você concordou com isso, foi investido muito dinheiro para fazer isso acontecer. Então, são formas de proteger os negócios que vão ser criados a partir disso. Né? Na minha visão, isso é o que mais importa nesse momento. Porque quando a gente fala de quem já morreu,
não tem mais muito o que fazer. Vai ter que ser desse jeito. Aquela coisa, né, improvisada. Quando a gente chegar a falar de quem vai morrer agora, talvez essas pessoas devam sim, como já foi mencionado aqui, tomar um cuidado com uma herança, um testamento, um planejamento sucessório, algo que dê uma certa segurança para isso. Porque a gente está falando aqui, não só uma questão de imagem, a gente está falando, como já foi mencionado aqui diversas vezes, estamos falando de dados. Dados biométricos. Né? Para eu recriar a imagem e a voz de alguém, eu uso dados biométricos. Quem pode permitir esse tratamento de dados? Dados sensíveis, né? Dados sensíveis. Né? Então, assim, você tem quem que permite esse tratamento dos dados? A nota 3, que eu até estava conversando com o Marcelo esses dias, da Agência Nacional de Proteção, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já foi categórica, falou que a LGPD não se aplica a pessoas falecidas. É apenas pessoas naturais, e a pessoa natural acaba cometendo morte. E aí? Né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Aqui até tem a referência do Black Mirror, que já falaram, né? O Marcelo falou do episódio do San Junipero, que se não me engano, que tem a recriação na nuvem, ali no hardware, né? Mas eu gosto muito de usar o exemplo do Be Right Back. Até foi uma inspiração para um dos livros que eu lancei, foi esse episódio. Que o casal ia numa casa, estava na casa, e o cara saiu, sei lá, tipo, comprar cerveja, sofreu um acidente e morreu. E a viúva enlutada, ela vai lá e contrata um serviço em que ela cede acesso a todos os e-mails, mensagens, gravações, fotos e vídeos para um sistema criar um bot com o qual ela consegue interagir, conversar tal qual, como se fosse. Que, como o Marcelo já trouxe os exemplos, já temos empresas fazendo isso. Uma coisa que eu sempre costumava, né, falar nas minhas apresentações é que a ressurreição digital não é mais uma questão de e se, era uma questão de quando. Só que por todos esses sistemas que surgiram, pelo fato do próprio Pelé já estar passando por uma, o quando é agora. Né? A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa entender como orientar os nossos clientes. Sejam eles influências, artistas, celebridades ou uma pessoa normal. Porque uma família enlutada é capaz de querer controlar um sistema desse. Então, como a gente vai trabalhar com isso? É possível fazer isso? Se uma dessas empresas te procura amanhã, fala assim, olha, eu preciso pensar aqui como é que eu vou fazer o meu contrato para prestar o meu serviço e tal, você tem que ter essas questões em mente. Né? E como eu falei, a Amazon já tem o sistema, né, da Alexa para recriar a voz das pessoas mortas. Teve uma empresa, né, uns russos que recriaram um amigo deles que morreu. Né? A gente tem aplicativo para conversar com os mortos usando inteligência artificial. Clonagem de voz em celulares da Samsung. Pensa no problema que vai ser essa ferramenta da Samsung. A ideia é eu criar um clone da minha voz no meu celular, porque se eu tiver numa outra ligação e outra pessoa ligar, ele atende e passa orientação para essas pessoas. Você já pensou se esse desgraçado reconhece uma cobrança? Como é que a gente vai começar a produzir prova a partir disso? Né? Então, como trabalhar isso? Né? E eu realmente acredito que hoje, para a gente trabalhar com as pessoas que estão ainda vivas, seria o planejamento sucessório. Para mim, um exemplo muito bom disso é de uma ação da Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos contra a Editora Scala. A Editora Scala, ela fez uma edição especial do Ayrton Senna, só que não tinha feito a liberação com a empresa. A empresa foi lá e processou pelo direito de imagem. Pô, Gustavo, mas você não falou que é intransmissível, inalienável e tudo aquela coisa nada? Sim. Só que quando o Ayrton Senna montou essa empresa, no contrato social ele já atribuiu poderes para que essa empresa administrasse a imagem e a voz dele. O nome, a logo, todos esses elementos. E isso foi reconhecido pelo TJ de São Paulo. E a editora teve que tirar de circulação. Recentemente, o TRF3 teve uma decisão sobre o Ratinho criar uma pessoa jurídica para explorar o direito de imagem dele. Ele criou como uma finalidade de pagar menos impostos, é verdade. Mas ele tem uma empresa para administrar isso. Até onde eu pude apurar, o Neymar também tem.
Então, são essas coisas que a gente vai ver. Eu não tinha muitas respostas para trazer para vocês, são mais perguntas, é um assunto muito recente. Acho que aqui eu já usei meu tempo, então eu quero simplesmente agradecer novamente por vocês. Está aqui o meu e-mail, meu Instagram. Quem tiver interesse pelo assunto, eu lancei esses 2 livros que estão aí, né? O de capa branca é a minha dissertação de mestrado, e o azul é uma coletânea de artigos. Né? No mais, eu fico à disposição aqui para as perguntas e vamos trocar uma ideia, que eu acho que é aí que a gente realmente enriquece o debate. Marcelo, tá contigo. Legal, bacana. Muito bom, né? Baita aprendizado, e a gente tem que estar antenado. Por isso que eu falo, todo o direito digital, a parte de direito aí, intersecção com tecnologia, a gente não pode nunca esquecer das aulas de biologia da escola, né? É Darwin. Ou você evolui, ou você será extinto. Então, por isso que a gente tem que estar de olho em todas essas interações da tecnologia. Todas elas vão precisar de um olhar do jurista, né? Vão precisar de um olhar do pessoal da tecnologia, que eles entendam que o direito não é algo que é proibitivo, e nós, advogados, nós juristas, não vivemos de contencioso. A gente vive de reflexão, de escrita, de pensamento, e a gente tem aí, dentro do direito digital, milhares de espécies e situações e casos concretos que virão, que nos manterão na ativa, né? Vai ficar dormindo quem ainda está datilografando, mandando fax. Esses provavelmente terão um grande problema, né? Porque a gente tem que evoluir, a gente tem que entender que a tecnologia está presente na nossa vida em diversas questões. Fazer transformação digital não é comprar um computador novo, nem um celular novo, e é impossível que você avance profissionalmente se você não estudar, se você não refletir, se você não pensar como é que essas questões serão tratadas, né? Gustavo, muitíssimo obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aí para apresentar uma temática tão importante, tão nova. Você vai ter que vir ainda para falar de direito de entretenimento e propriedade intelectual. Prazer. Eu já até tenho uma pessoa para fazer um diálogo contigo, que é um cara muito bacana, que a tese de mestrado dele foi Big Data e propriedade intelectual. Então, acho que vai ser bem bacana. Maria e Andresa, meus maravilhosos, sinceros e queridos agradecimentos a vocês. Sempre com uma ideia nova aí. A ideia do webinar foi da Maria e da Andresa. E, pessoal, muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês terem participado. Fico muito feliz aqui. Tá todo mundo às 9 da noite, aí, 9h20 da noite aqui presente. Quem quiser, as redes sociais aí da galera tá lá em cima no chat. Vocês também sabem de outros meios para entrar em contato, e gostaria de pedir consentimento geral aqui, pedir para vocês abrirem as câmeras, quem quiser aparecer na fotinha aqui, a gente tirar uma foto, e depois vai estar a gravação lá no canal do YouTube, gente. Deixa eu tirar uma fotinha de vocês aqui, todo mundo sorrindo, congelado, sem respirar, hein, gente? Aí, pessoal, eu vou compartilhar lá nos nossos comitês. Pessoal, muito obrigado, viu? Uma excelente noite e bom descanso para todos vocês. Boa noite, Obrigada, gente. pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.